Olá, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Hoje estou nesse cenário lindo aqui. Estou aqui no meu sítio fazendo essa gravação. E espero encontrá-los todos bem, debaixo da graça, debaixo da proteção do nosso amado Deus. Então, primeiro saúdo a todos com a paz do Senhor. E nesta noite, nós estaremos fazendo um estudo sobre a liberdade cristã. E já estejamos preparando os nossos corações para esse estudo. E iremos começar da forma como sempre fazemos, com uma oração, e depois nós estaremos cantando um cântico. Ele é antigo, do grupo Elos, chamado Calmo, Sereno e Tranquilo. Combina muito bem com esse cenário que a gente tem aí no fundo. Então nós estaremos cantando esse cântico, você pode nos acompanhar aí da sua casa. Então primeiro nós estarmos orando, buscando a Deus, depois teremos nosso cântico e depois o estudo da palavra de Deus em cima do tema A Liberdade Cristã, compreendendo um pouco a questão dessa liberdade cristã, ok? Então vamos orar, vamos falar com o nosso Pai Celestial e pedir para que Ele nos abençoe nesta noite. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Abençoe nossos queridos irmãos, Pai, que estão em seus lares. Guarda, Pai, os protege-os, que a Tua bênção, que a Tua unção esteja sobre cada um, Deus. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede. Te pedimos, Pai, já que o Senhor prepare os nossos corações para esse pequeno estudo que faremos, que ao abrirmos a Sua palavra, Deus, que as palavras escritas em Teu livro possam tocar profundamente o nosso coração. Nós pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito nos conduza, que o Teu Santo Espírito nos dirija. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos auxilie na compreensão das Tuas palavras. Muito obrigado, Deus, por isso. Cuida dos nossos queridos amados irmãos e os abençoe com o perdão dos nossos pecados que faremos em Cristo Jesus. Amém. Ok, então vamos cantar esse cântico. Tenho certeza que você vai gostar. E depois nós estaremos fazendo nosso estudo. Até daqui a pouco. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum, só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus.
descanso neste viver. Isto devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Muito bem, irmãos, espero que vocês tenham gostado. E agora que nós oramos, nós já buscamos o nosso Pai, nós já cantamos um louvor ao seu santo nome. Agora é um momento muito importante quando nós abrimos as Escrituras e nós meditamos naquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu convido você a abrir a palavra de Deus lá na carta que Paulo escreve a Gálatas, no seu capítulo 5, de 13 até 15. São 3 versículos apenas, mas nós faremos com todo o respeito que o nosso Pai Celestial merece. E depois nós já estaremos fazendo já esse estudo, ok? Então vamos abrindo a palavra de Deus e acompanhe comigo a leitura. Eu estou com a minha versão NVT, está aqui na minha mão, tá? Inclusive uma versão muito interessante para você que gosta de estudar, se aprimorar no conhecimento bíblico. É uma versão muito interessante da Bíblia. Eu vou ler calmamente e gostaria que você acompanhe comigo na leitura. Então, iremos ler do versículo 13 até o 15, ok? No capítulo 5 de Gálatas. Diz o seguinte, a palavra de Deus: porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas, se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. Muito bem, essa é a palavra de Deus e nós vamos meditar um pouco em suas santas palavras neste momento. Então, a primeira coisa que nós temos que compreender aqui é que a epístola de Paulo ao Gálatas é a carta magna da liberdade cristã. As igrejas da Galácia haviam sido invadidas pelos falsos mestres judaizantes logo após a primeira viagem missionária que Paulo fez junto com Barnabé. Os arautos do legalismo perverteram o evangelho e perturbaram a igreja. Exigiam que os gentios fossem circuncidados e observassem a lei de Moisés. Para que precisassem, no sentido de completar a obra de Cristo. Ou seja, a obra de Cristo ela não era suficiente. Então negavam a graça para a salvação. Acrescentaram às obras a fé como condição para alguém ser aceito por Deus. Então não bastava somente a salvação em Cristo Jesus, era necessário ainda o cumprimento da lei. Muito bem. O que nós, neste ambiente que Paulo encontra a igreja, ele escreve a essa amada igreja. E nós vamos ver nesse texto que nós lemos
a questão dessa liberdade cristã. Esse é o foco do nosso estudo nesta noite. Há dois extremos perigosos que nós temos que compreender aqui, com respeito à questão da liberdade. A primeira é o legalismo e a segunda, a licenciosidade. Então, o que significa a palavra licenciosidade? Significa a pessoa que age com indisciplina e desregradamente. É isso que significa essa palavra. E no texto que nós lemos, nós vamos extrair 4 ensinos para a nossa vida cristã. Primeira coisa que nós precisamos aprender aqui é que a liberdade cristã não é uma licença para eu pecar. Isso você vai encontrar no seu versículo 13, na parte A, ou seja, logo nesse início do texto, você vai encontrar isso. Então nós fomos chamados para a liberdade e não para a escravidão do pecado. Mas o que é liberdade cristã? Não sei se alguma vez você já se fez essa pergunta. Bom, liberdade cristã é viver em novidade de vida. Não é a licenciosidade, mas o deleite na santidade, na santidade. É a liberdade do pecado, não a liberdade para pecar. É uma liberdade irrestrita para aproximar-se de Deus e não para chafurdar no egoísmo. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que nós vamos abraçar aqui, que nós vamos tentar compreender, é o seguinte, que a liberdade cristã não é uma permissão para explorar o meu próximo. Isso tem que ficar muito claro na nossa mente e também no nosso coração. O amor, ele deve regular os nossos relacionamentos. Quem ama não explora, mas ele serve. Somos livres para amar e servir e não para explorar o nosso próximo. Como na parábola do bom samaritano, eu tenho certeza que você lembra disso. O cristão não agride o próximo nem passa de largo para não se envolver com os feridos, caídos à margem da estrada. Mas vê, aproxima-se e cuida desse próximo, ainda que seja o seu inimigo. Temos de respeitá-lo como pessoa e nos dedicar a servi-lo. Liberdade cristã, meus amados irmãos, é serviço, não é egoísmo. Uma terceira coisa aqui, para nós aprendermos. A liberdade cristã, ela nos faz libertos da condenação da lei, mas não dos seus preceitos. Guarde isso. Ela nos faz libertos da condenação da lei, mas não dos seus preceitos. Você vai ver isso justamente no versículo 14 que nós lemos. Não nos aproximamos mais da lei, com o propósito de sermos aceitos por Deus, mas porque já fomos aceitos na pessoa de Cristo Jesus. Nós nos aproximamos da lei para obedecer a Deus. John Stott destaca que, embora não possamos ser aceitos por Deus, por guardarmos a lei depois que fomos aceitos, continuamos guardando a lei por causa do amor que temos a Deus, que nos aceitou e nos deu o seu Espírito para nos capacitar a guardá-la. A síntese da lei, o resumo dessa lei, é justamente o amor a Deus e o amor ao próximo. Uma quarta coisa aqui. A liberdade cristã não é uma chancela para destruir o nosso próximo. Nós somos livres para amar e servir uns aos outros, e não para devorar e destruir uns aos outros. Nas igrejas da Galácia, os legalistas e os libertinos destruíram a comunhão. Devemos agir como irmãos e não como feras ou como cães e gatos, sempre envolvidos em conflitos. É o espírito da vida que habita em nós e não o instinto da morte. Então,
eu gostaria agora de repetir esses 4 bases, 4 ensinos que a gente pode extrair justamente desse texto que nós lemos. Primeira coisa é que a liberdade cristã não é uma licença para nós pecarmos. Primeira coisa é isso. Tá? A segunda coisa é que a liberdade cristã não é uma permissão para explorar o meu próximo. Uma terceira coisa que nós aprendemos no texto é que a liberdade cristã nos faz libertos da condenação da lei, mas não dos seus preceitos. E a última coisa, a liberdade cristã, ela não é uma chancela, nem para mim, nem para você, nós destruirmos o nosso próximo. Que Deus guarde você, querido. Que Deus guarde sua casa. Que Deus guarde seu lar. Que esse pequeno estudo possa fazer moradia no seu coração. Ame a Deus acima de todas as coisas. Mas ame também ao próximo como a ti mesmo. Que Deus os guarde. Que Deus os abençoe. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar o seu trabalho, abençoar todos os seus estudos também. Continue estudando a palavra de Deus. Continue meditando na palavra de Deus. Não cesse as suas orações. E que Deus guarde e ilumine a vida de cada um. Que Deus os proteja. Em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Para nós encerrarmos então, vamos fazer então a nossa última oração. Querido Deus e Pai, nós agradecemos a oportunidade que o Senhor nos deu nessa noite e pedimos ao Deus que o Senhor nos abençoe. Muito obrigado pelas tuas santas palavras. Que ela faça moradia em nosso coração, ó Deus. Nós pedimos, nós louvamos ao Senhor por isso. Guarde nossos queridos irmãos. Esteja, ó Deus, agindo naqueles que ainda enfrentam, Pai, a dureza, o sofrimento de ter, ó Deus, contraído esse vírus, a Covid, e que ainda estão em leito de hospitais. Ó Deus, conforte, ó Deus, as famílias que perderam seus entes queridos. Dê suporte, dê sustento, dê ânimo a todos aqueles que de uma forma ou de outra passaram por essa experiência de contrair o vírus. Te pedimos, ó Deus, pela nossa comunhão. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe a vida da nossa amada igreja nesse momento que ela está voltando às suas atividades. Te pedimos que o Senhor abençoe, Deus, os nossos governantes. Te pedimos que o Senhor traga, ó Deus, uma responsabilidade a cada um de nós, Pai, como pessoas, como aqueles que desejam o bem do próximo. Muito obrigado, Deus, por nos assistir em nossas dificuldades. Muito obrigado, Senhor, por morrer por nós, mesmo sendo nós pecadores. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor, através da salvação em Cristo Jesus, o Senhor permitiu, ó Deus, que alcançássemos o teu trono de graça. Muito obrigado, Deus, porque agora não existe mais essa separação. Nós agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor fez. Continuamos agradecendo por tudo que o Senhor faz. E iremos, ó Deus, sempre agradecer por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Muito obrigado por teus paternais cuidados. Obrigado, Deus, pelo teu amor incomparável. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor derrama paz, o Senhor derrama teu infinito amor sobre o seu povo. Muito obrigado, Pai, por tudo. Nos abençoe nesta noite. Te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Queridos, um forte abraço. Que Deus abençoe vocês. Que Deus os guarde. E até a próxima.